ele me batizou há 27 anos atrás. Ele estava mais velho naquela época do que ele está hoje. Há 27 anos atrás, ele usava uma calça social com o bico para frente assim, um óculos redondo, uma camisa curta social, ele tinha um bip de um lado e um Nokia 6120 do outro lado. Quem sabe o que é Nokia 6120? Mais de 40, todo mundo. Os jovens aqui da frente, ninguém está entendendo nada que eu estou falando aqui. Aquele jovem ali, queria dar um exemplo prático. Amo a Bíblia para a gente estudar uma Bíblia que foi escrita, que é a palavra de Deus, há milhares de anos, mas com a aplicação atual para o dia de hoje. Esse menino aqui chama Mateus Venceslau, ele me chama de pai, e eu chamo ele de filho. Eu chamo o pastor Josué de pai, o pastor Josué me chama de filho. Por quê? Assim como Paulo e Timóteo, somos filhos na fé. Caminhamos debaixo de um discipulado amoroso. O Mateus chegou, como eu disse, eu sou de Ipatinga, Minas Gerais, e fui ex-jogador de futebol profissional. Quando eu parei de jogar, eu estava muito triste, porque eu achava que com Jesus eu ia para a seleção brasileira, ia jogar no Galo, mas não aconteceu isso não. Para cantar e jogar bola, é melhor pregar. E aí, eu orei, aprendi no discipulado que a gente pode orar e colocar diante de Deus a nossa tristeza. Sim ou não? Eu estava ganhando dinheiro com a loja de carro, mas não estava feliz. Fiel dizimista, fiel ofertante. Eu falei, Jesus, eu preferia ganhar R$100 por mês jogando bola do que ganhar 100 mil por mês vendendo carro. Eu não estou feliz. E pensa se Jesus fica triste com isso. Eu tenho 2 filhos, Samuel e João Vitor. A última coisa que eu espero dele, gente, é perfeição. Mas a primeira é sinceridade. Jesus quer ver sinceridade no nosso coração. E Ele conhece aquilo que te angustia. E Ele deseja ter um relacionamento íntimo com você. Expõe o seu coração para Deus. Eu lembro que foi assim, eu expus, todo mundo fala que o Senhor fez um milagre na minha vida. Entra nessa loja de carro, estou ganhando dinheiro demais, mas não estou feliz. Depois dessa oração, o irmãozinho da igreja chegou perto de mim e falou assim, ô Elmo, você já foi jogador de futebol profissional. Tem umas crianças na rua, por que você não dá treino para elas e fala de Jesus? Na hora, o Espírito Santo tomou minha mente. Eu nunca escutei a voz de Deus audível, mas como uma clareza, o Espírito Santo falou comigo assim, futebol Atos, do livro do Atos, e do amor dos apóstolos, e do futebol que eu gostava. Então nós vamos criar uma escolinha de futebol diferente, onde o amor ao próximo é mais importante do que o próprio esporte. E lá no futebol, a criança precisa do outro. Lá no futebol ela tem que obedecer regras. Então dá para aplicar a Bíblia para eles nisso. E aí no primeiro treino, gente, por isso que eu gosto de foto, olha só. Aquele menino ali é o Mateus, com 8 anos de idade. E sempre a gente tinha um tempo lá, que era para pregar a palavra, que chamava Papo Legal. 5 minutinhos. Mateus chegou, participava do projeto, depois o Mateus sumiu. E eu me recordo que toda vez que chovia muito forte, não tinha treino. Mas, ô meninos, para ter intimidade com o céu, eu estou para contar. Eu atuei lá durante 17 anos. Eu estou para contar no dedo quantas vezes que choveu na hora do treino. Às vezes estava chovendo do outro lado da cidade, mas lá em cima da quadra não chovia. A oração dos meninos era braba, era impressionante. E quando chovia fraquinho, eu ia lá para avisar para os pais que não ia ter. E umas vezes eu bem cansado, olhei para o céu, estava um fresquinho, uma garoinha caindo, eu falei assim, aumenta essa chuva, aqui está bom demais. Mas eu vou lá falar com os pais. Quando eu chego lá no espaço, o Espírito Santo fala comigo assim, dê o melhor treino que você já deu na sua vida. Você está aqui para me servir, não importa se é com 1, com 2, com 3, com 4, com 100. Nessa época tinha mais de 100 crianças no projeto. E chegou lá o Mateus e mais 3 crianças.
Por que eu estou falando isso do Mateus? Porque ele começou do começo. Quando acabou o treino, o Mateus já tinha 13 anos nesse dia. A gente brincou, jogamos, 4 pessoas só. Suamos. Quando acabou o treino, eu sentei no banco de reserva, o Mateus veio andando e falou assim: ô Elmo, eu lembro que você fica contando sua história aqui para a gente, que você bebia muito, que você aprontava. Olha, eu também estou bebendo. Eu não estou só bebendo, não. Eu estou usando algumas outras coisas. E meu pai é alcoólatra, ele teve que amputar o pé por causa do diabetes. E eu não quero ter o futuro do meu pai. E eu falei de Jesus para ele. E no outro dia, ele foi na igreja, entregou a vida para Cristo e pediu para ser batizado. Passado pouco tempo, o pai do Mateus entregou a vida para Jesus. Gente, pensa numa festa. Um homem de bengala, ele era um cachaceiro, barra pesada. E a igreja, a palavra de Deus, depois você lê Atos 9, é a mensagem que fala sobre o apóstolo Paulo. Lá na mensagem diz assim: aqueles que viam o apóstolo Paulo ficavam perplexos. Tamanha transformação que o Espírito fez na vida dele. Foi isso que aconteceu com o pai do Mateus. Ele estava todo feliz com aquela bengala, o Mateus mais feliz ainda. Eu tinha uma loja de carro, o Mateus, com 17 anos, eu assinei a carteira dele para trabalhar na nossa loja de carro. E ele trabalhando lá na maior humildade como lavador de carro, fazendo o melhor, ele passou em primeiro lugar no curso de engenharia mecânica. Ganhou uma bolsa. O Mateus, hoje, é o coordenador geral de mais de 1000 crianças. É isso que o Evangelho faz com o ser humano. Ser igreja é ser discípulo de Cristo, é multiplicar a vida que Deus te dá para alcançar outros. Deus conta com você. Quando o nosso pastor Josué sempre fala isso: gente, eu tomo a fama, mas quem consegue fazer o que a gente está fazendo sozinho? Deus tem para você, e isso é a vida que Ele tem, a alegria que o Espírito Santo dá, gente. Você não tem nada melhor, não tem nada que sobrepõe a você ser usado por Deus para a glória dEle. E o Mateus, olha lá, quantas crianças. Hoje eu recebi uma mensagem de Ipatinga. O Mateus, depois ele fez um mestrado no melhor lugar que tem de engenharia mecânica, lá em Florianópolis. Eu tenho uns primos que são concessionários da Chevrolet, lá em Ipatinga. Eles ajudavam o projeto, financeiramente. Ano passado o Mateus me liga: pastor, me dá o telefone dos seus primos, vou lá comprar um carro. Eu fui em janeiro lá de férias em Ipatinga, o Mateus casou, recebeu eu e minha esposa na casa dele para a gente comer uma pizza. E hoje eu recebi uma mensagem para me escrever uma cartinha para o Mateus, que ele vai participar do encontro de casais esse final de semana. Vocês vão conhecer ele aqui ainda. Ele vai vir aqui. O Evangelho é sobre isso. Comece do começo. E deixa eu falar, faça as coisas pequenas. Tem uma célula, está na sua casa, ora pelas cadeiras lá. Sabe, trate as coisas pequenas como se fossem grandes. Um dia você vai estar fazendo coisa grande como se fosse pequena. É assim que aconteceu com a nossa igreja. Esse é o princípio do reino. Quando a gente faz por amor a Deus, as coisas acontecem.